Tá gravando? Tá. É aqui que eu fico ou é ali? Isso. Vai ter que monitorar os dois, aí vai ter que ter uma... Pois é. Agora deu. Deu, né? Ótimo. Então, vamos lá. Bom, a paz da rua a todas. A todas, todos, todes. Acho que que aí fica mais pertinho de mim, né? Eu queria agradecer ao pastor Wilson por essa oportunidade de estar ministrando sobre um tema tão fundamental, mas que, infelizmente, hoje, nas nossas organizações religiosas protestantes, nós não estamos vendo sendo ministrado. E não é por acaso que eu pedi essa oportunidade ao pastor Wilson. É porque ontem foi considerado dia de evangélicas, evangélicos, evangéliques, e nos movimentos sociais, essas datas, nós utilizamos para quê? Para realizarmos ações políticas sociais de sensibilização, conscientização, formação, como a oração do pastor Wilson Xavier acabou de colocar. É esse o objetivo dessas datas. Mas, infelizmente, no Brasil, né, entre os protestantes, tanto históricos como pentecostais e neopentecostais, o dia de evangélicas, evangélicos e evangélicas tem servido para que concílios, confederações, federações, uniões, convenções de pastoras, pastores, pastores e de organizações religiosas coloquem a faca no peito dos governadores, dos prefeitos, do presidente da República, para que sejam liberadas verbas para fazerem shows. E o objetivo dessas datas não é esse, né? Nós estamos usando a data para fazer show, para lotar a esplanada, para lotar o Aterro do Flamengo no Rio, para lotar a Avenida Paulista. Não é esse o objetivo. A única vez no Distrito Federal que no dia de evangélica, evangélicos, aconteceu uma ação política social de sensibilização, conscientização e formação foi quando o pastor Wilson estava na Secretaria de Cultura, trabalhando como assessor do secretário de Cultura. Qual era o nome dele, pastor Wilson? Hamilton Pereira, né? E ele fincou o pé de que a verba da Secretaria de Cultura não tinha que ser para fazer show, tinha que ser para fazer um seminário. E foi terrível a perseguição a ele pelos outros pastores, mas ele acabou vencendo e fazendo com que, naquele ano, né, no governo, foi o governo Cristóvão, não foi o Agnello? No governo. Ele também tinha sido secretário de Cultura no Cristóvão, né? E ele conseguiu fazer com que a verba da Secretaria de Cultura fosse utilizada em um seminário que aconteceu aqui no Distrito Federal, sobre as questões de fundamentação de evangélicas, evangélicos e evangélicos sobre o que é o protestantismo
quais são, o que é protestantismo histórico, pentecostal, neopentecostal, o que foi a reforma protestante, né? Como é que nós chegamos até aqui? Foi a única vez. De lá para cá, a gente só vê verba do governo do Distrito Federal. E, lógico, tem a verba do governo federal também sendo utilizadas para fazer shows na esplanada dos ministérios. É lamentável, né? Porque a gente sabe que nós chegamos ao ponto que chegamos, com protestantes sendo cooptados, coagidos, ameaçados, como esses que estão lá no Quilombo do Gunga, por falta de conhecimento. Simplesmente isso. As irmãs estão morrendo de medo de questionar o pastor, entendeu? Porque ele é autoridade espiritual, entendeu? Ele é o anjo da igreja. Quer dizer, um conhecimento totalmente deturpado e fazendo com que essas pessoas estejam em situação de pecados e crimes de discriminação, preconceito e racismo. É muito sério isso, né? Então, em função disso, eu pedi essa oportunidade ao pastor Wilson, até porque nós pretendemos pegar essa ministração e distribuir para os vários quilombos que denunciaram lá em Alagoas situações semelhantes a essa do quilombo do Gunga, né? Inclusive, a assessora responsável por visitar os quilombos depois me chamou num canto e falou: pastora, não é só o quilombo do Gunga. Isso está acontecendo em todo o quilombo que eu tenho visitado nas 5 regiões brasileiras. Então, nós entendemos como educadora que a melhor forma, e no meu caso, eu acredito que a única forma de enfrentarmos isso é com educação, é conhecimento. A gente colocando conhecimento nas mãos dos coordenadores da Associação Quilombola, porque todo quilombo tem uma associação e tem coordenadores eleitos para exercerem a função de estarem correndo atrás dos direitos dos quilombolas daquele espaço. Bom, a nossa administração de hoje ela vai ter como tema ressignificando a teologia pentecostal, porque não é por acaso a maioria das organizações religiosas protestantes dentro de Quilombo são pentecostais, né? Eu participei da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra do Distrito Federal e do entorno, como consultor em educação. Visitamos 9 quilombos, 3 vezes cada um, mas acolhemos 18 no total, e em todos eles, as organizações religiosas protestantes que existiam lá eram pentecostais, enfrentando a mesma situação das denúncias que nós recebemos no Quilombo do Gunga. Então, não é por acaso esse tema, não é por acaso que é alusivo ao Dia de Evangélicas, Evangélicos e Evangélicas. E o tema a, o texto base, né? Ele está na nossa Bíblia, no nosso livro sagrado, no livro segundo Lucas, de Atos, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Hoje é só a introdução, na próxima será o desenvolvimento e na última a conclusão. Então, quem puder nos ajudar na leitura, a gente gosta muito de leitura compartilhada, né? Então, quem puder nos ajudar na leitura, eu estarei lendo os versículos. Pastora, dá um deles, por favor, de novo. Eu não dei, não? Não, deu eu aqui. Tá. Atos, capítulo 1,
versículos de 1 a 11. Baixa a Bíblia aí, que agora que eu vi que eu não separei os versículos aqui. Eu botei tudo que estava escrito, mas não separei os versículos. Essa Bíblia é da Maristela, do batismo dela, que o Adriano e a Marissa doaram como presente para Maristela. Aí a gente precisa marcar um ato para entregá-la para ela, né? Depois ela não veio mais. Então, vamos lá. Eu vou ler os versículos ímpares e a gente pode ir cada um lendo os próximos versículos, pode ser? Então, vamos lá. Atos 1, versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus Cristo, preto de Nazaré, começou a dizer e a ensinar. 2. Até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheu. As quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias, e lhes falando das coisas que são semelhantes ao reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes essa ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram vir. Porque... Não, pode ler, já li. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este tempo em que restaures o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Tendo ele dito essas coisas, foi levado para cima. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, apontando a seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco. Os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Glórias a Ruá. Amém. Muito obrigada a todas, todos, todes que fizeram a leitura. Bom, nós sempre gostamos de começar uma ministração com algumas perguntas para que nós estejamos refletindo sobre elas. Em geral, não é para responder, mas como nós estamos pretendendo distribuir essa ministração por líderes quilombolas, protestantes, pentecostais, eu gostaria que 3 pessoas se candidatassem a responder 3 perguntas do seu jeito. Não se preocupe se vai ter fundamentação, se não vai ter. De acordo com o conhecimento que você tem ou não tem sobre a pergunta, ou já ouviu falar alguma coisa assim. Então, quem se candidata? 3 pessoas. Quem se candidata? Adriano, Gisele, mais alguém? 3 perguntas. Vamos começar e depois... Tá, o Melk. Adriano, só por conta da gravação. Então, vamos lá, Adriano. Para você, o que é
teologia? De uma forma bem simples, a teologia é como se fosse juntar as pessoas, contar a história do Evangelho, e como se fosse uma ciência, mais ou menos como se fosse uma ciência. A teologia, no meu ponto de vista mais simples, assim, é isso. As pessoas estudam sobre a história, os elementos, sobre o Cristo, sobre as evidências e linkam com alguma forma do seu conhecimento de Deus. Por isso que tem várias teologias. Obrigado. Agora, Gisele. É verdade. Tem que deixar gravado, né? Então, Gisele, a sua pergunta é: existe uma única teologia? Não, são muitas. Palmas para Gisele, gente. E para o Melk, a sua pergunta, Melk. O livro sagrado, a Bíblia, autoriza protestantes históricos, pentecostais e neopentecostais criarem novas teologias? Vou repetir. O livro sagrado, a Bíblia, né, o nosso livro sagrado, ele autoriza protestantes históricos, pentecostais e neopentecostais a criarem novas teologias? Eu acredito que sim. Apesar, a gente tem a Bíblia como nossa regra de fé, mas a teologia, como ela é ensinada, ela faz parte de um contexto histórico, de uma sociedade, de como viviam as pessoas. Então, eu acho que, às vezes, a gente não pode engessar a teologia. Então, a gente pode criar novas teologias, baseadas no que a gente já conhece. Obrigada, Melk. A gente sempre agradece e bate palmas para quem participa, viu? A dele foi. Na verdade, as três são perguntas que deveriam ser feitas o tempo todo entre nós, né? Mas a gente não faz, e vocês vão perceber por que ao longo da ministração, né? Então, vamos lá. O Frei Carlos Masters é vivo ainda. Ele sistematizou o método de leitura popular da Bíblia, apontando como primeiro elemento de diferenciação o deslocamento do lugar da Bíblia das mãos de teólogas, teólogos, teólogues para as mãos do povo. Então, quando o Adriano, né, definiu teologia como sendo algo que nós pegamos o que está na Bíblia, né, e contextualizamos, resumindo, foi mais ou menos isso que o Adriano falou, ele está falando de uma teologia pública, de uma teologia popular. Ele está falando de leitura popular da Bíblia, né? Porque não foi isso que nós recebemos como sendo a definição de teologia que está nas inúmeras teologias sistemáticas na Casa Publicadora das Assembleias de Deus, na Faculdade Batista, na livraria da Faculdade Batista, na editora da Igreja Presbiteriana. Não foi essa teologia a que o Adriano se referiu, né? E aqui o Frei Carlos Masters acabou sistematizando. Segundo Masters, o método da leitura popular da Bíblia expressa-se em 3 ângulos. Primeiro, a gente precisa sempre, ao promover uma leitura da Bíblia, começar pela realidade da comunidade de hoje.
2024. Segundo, sobre a fé, refletir sobre a fé da comunidade de hoje, 2024. Em que ela está alicerçada, né? E terceiro, ele coloca a reflexão sobre a realidade da comunidade do texto bíblico. Percebeu que isso é totalmente diferente do que está nos manuais de teologia sistemática, onde nós aprendemos no curso de teologia que primeiro a gente começa falando sobre a comunidade do texto bíblico, né? E, às vezes, a gente fala tanto sobre a comunidade do texto bíblico que a gente nem chega na realidade da fé da comunidade de hoje e nem chega na realidade da comunidade de hoje. Então, fica aquela ministração para que a teóloga, o teólogo, teólogue, simplesmente demonstre o grande conhecimento que tem sobre o texto bíblico, sobre a teologia sistemática. Mas a irmã preta, lá do Quilombo do Gunga, do Quilombo Mesquita, do Quilombo Calunga, não tem a menor ideia, muitas das vezes, do que nós, teólogos, teólogos, estamos falando. E saem dali simplesmente dizendo: eu não entendi nada do que aquela pastora falou. Eu não entendi nada do que aquele pastor falou. Já cansei de ouvir isso em favelas, em quilombos, em zona rural. Já cansei de ouvir isso. Então, esse método de leitura popular da Bíblia, nós resolvemos adotar como metodologia para as nossas ministrações, principalmente nas 36 favelas do Distrito Federal e nos quilombos, onde temos tido a oportunidade de visitar, geralmente para acolher o quilombo dos abusos de pastoras, pastores, como esse que está acontecendo no quilombo do Gunga. Então, baseado em Carlos Masters, nós vamos começar pela realidade das organizações religiosas protestantes de hoje. Quais são elas? Primeiro, membros desconhecem o que é o protestantismo. Tem a menor ideia. Se autodetermina evangélica, evangélico, evangélique, mas se você parar para perguntar para ele por que evangélica, evangélico, evangélique, ele não tem a menor ideia do que é. Se você perguntar para ele qual é o significado de evangélico, ele também não sabe. Se você perguntar para ele qual é o significado de evangelho, ele também não sabe. Infelizmente. Mas está lá na Esplanada dos Ministérios, hoje não, ontem. Estava lá na Esplanada dos Ministérios, pulando, dançando, gritando, num show do dia de evangélica, evangélico e evangélico. Outro detalhe, membros desconhecem o que são os protestantismos histórico, pentecostal e neopentecostal. É membro de uma igreja anglicana e não sabe em que protestantismo a igreja anglicana funciona. É membro da Comunidade das Nações, mas não sabe em que protestantismo a Comunidade das Nações se insere. É membro da Assembleia de Deus, mas não sabe em que protestantismo a Assembleia de Deus se insere. Ah, pastora Val, mas isso não é tão importante, porque se a gente fizer isso, a gente vai botar o evangelho em caixinhas. Não. Cada um desses protestantismos, ele tem uma teologia que foi lida, estudada, pesquisada por teólogas, teólogos, teólogues, dos 6 continentes do mundo e até chegar nas nossas mãos, né? E se nós fizermos a opção por estarmos frequentando uma organização religiosa
de um desses protestantismos é o mínimo que a gente precisa saber, né? Terceiro, membros desconhecem o que é teologia, que não existe uma única teologia e que a Bíblia nos autoriza a criarmos novas teologias conforme a realidade do chão dos territórios, de bairros, cidades, estados e países em que vivemos. Quando a Bíblia diz que a palavra da Ruá, né, nosso livro sagrado, ela se renova a cada manhã, ela está nos dando autorização para chegarmos no chão do território, avaliarmos qual é a realidade desse chão do território, e conforme a realidade do chão do território, nós ministrarmos. Para que todas, todos, todes possam não só ouvir o que eu estou ministrando, mas absorver e sair dali para colocar em prática, né? Então, é importante, sim, sabermos. O segundo ângulo, segundo Masters, a fé de frequentadores das organizações religiosas protestantes de hoje passou a estar alicerçada, primeiro, em estatutos civis e regimentos internos, redigidos conforme os interesses pessoais de homens brancos, de olhos claros, ricos, velhos, heteronormativos, cis, que ocupam os espaços de poder e os lugares de fala, em concílios, confederações, conferências, conselhos, convenções, federações e uniões de pastoras, pastores e ou de organizações religiosas protestantes liberais e progressistas. Infelizmente, eu passei infância, adolescência e juventude frequentando a Assembleia de Deus da favela do Jacarezinho, que era congregação da Assembleia de Deus de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, por onde entrou a Assembleia de Deus no Rio, e frequentando ao mesmo tempo a Assembleia de Deus da favela da Vila Kennedy e outras favelas ali em volta de Bangu, em que meu pai dirigia, filiadas à Assembleia de Deus de Madureira, que foi fruto de um cisma da Assembleia de Deus de São Cristóvão. E nós víamos o quê? Né? Uma igreja preta, porque a Assembleia de Deus é uma igreja preta. Se você pegar o novo mapa das religiões da Fundação Getúlio Vargas, lá tem os recortes de raça, de classe, de cor, etnia, raça, de frequentadores da Assembleia de Deus, que hoje é a maior organização religiosa protestante do país. Ela é uma igreja preta. No entanto, quando você vê quem ocupa os espaços de poder, quem tem o lugar de fala nas Assembleias de Deus, são homens brancos, de olhos claros, ricos, velhos, heteronormativos, cis. Infelizmente, é essa a realidade, né? Então, a fé, infelizmente, de fiéis protestantes, históricos, pentecostais, neopentecostais, está alicerçada nisso. Segundo, em ministrações de 40 minutos, uma vez por semana, sem fundamentações legais, referenciais e teóricas das ciências da religião protestante, que na Bíblia tem 2 mandamentos básicos que precisamos tentar colocá-los em prática. Primeiro, amarás a Senhora, tua deusa, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Está lá, Evangelho segundo Mateus 22, 37. Esse é o primeiro mandamento, né? Amar a deusa mãe
o Deus Pai e o Deus Filho de toda a nossa alma, de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Segundo, amarás a tua próxima ao teu próximo, aos teus próximos como a ti mesmo, a ti mesmo, a ti mesmos, que está também no Evangelho segundo Mateus 22, 39. Aí, o que está acontecendo hoje na maioria das organizações religiosas, tanto dos protestantismos histórico pentecostal quanto neopentecostal? Se a irmã fala o que eu quero ouvir, então eu estou lá, assistindo, participando. Se ela fala o que eu não quero ouvir, eu não vou. Eu pego minha Bíblia, boto embaixo do braço e vou embora, entendeu? Eu não consigo amar a minha irmã, né? O meu vizinho, o meu colega de trabalho, o meu parente, como eu amo a mim mesma, porque ele não tem o mesmo partido que eu, porque ele não defende o mesmo candidato a presidente que eu. Então, nós não estamos vivendo isso aqui como segundo mandamento, né? E essa recomendação que todo mundo esquece. Toda a lei, profetisas, profetas, profetizes, dependem desses dois mandamentos. Ou seja, não adianta você ser uma baita teóloga, um baita teólogo, um baita teólogos, se você não amar a Senhora, tua deusa, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, se você não amar tua próxima, o teu próximo como a ti mesmo, a ti mesmo, a ti mesmo, não adianta. Toda a lei, profetizas, profetas, profetizes, dependem desses dois mandamentos. Aquele pastor do Quilombo do Gunga, ele não está colocando em prática nenhum desses mandamentos. Muito pelo contrário. Ele está oprimindo quilombolas e se autodeclarando, entre aspas e muitas aspas, pastor da Assembleia de Deus de Madureira. E, por último, a fé de frequentadores das organizações religiosas protestantes passou a estar alicerçada, o que eu acho mais grave, em narrativas de falsas pastoras mercadológicas da fé, falsos pastores mercadológicos da fé, falsos pastores mercadológicos da fé, que, de acordo com seus interesses pessoais e das suas famílias, cooptam, coagem, ameaçam membros de organizações religiosas protestantes, liberais e progressistas, do campo, né? Quilombo, Movimento Social dos Trabalhadores Sem Terra, Movimento Social dos Trabalhadores Sem Teto e da cidade, em nome da Deusa Mãe, Deus Pai e Deus Filho, para entregarem dízimos, ofertas, fazerem cursos sem fundamentações legais, referenciais, teóricas e das ciências da religião protestante, enriquecendo-as, enriquecendo-os. Hoje em dia, nós temos 5 falsas pastoras mercadológicas da fé, falsos pastores mercadológicos da fé, falsas pastoras mercadológicas da fé, que são os mais ricos do Brasil. E como eles enriqueceram? Com dinheiro de dízimo, de oferta, de cursos pontuais que acabaram com a escola bíblica dominical. E não é por acaso que eles acabaram com a escola bíblica dominical. Acabando com a escola bíblica dominical, eles não dão espaço para que o conhecimento seja passado, para que o conhecimento seja refletido, para que o conhecimento seja questionado, porque eu aprendi a ser ativista política social
na escola bíblica dominical da Assembleia de Deus em Bangu. Não parava um professor. Ai, não pode pintar a unha, não pode cortar o cabelo, não pode usar joias, não pode, porque isso é do diabo e Deus não se agrada disso. Onde está escrito na Bíblia? Onde? Me mostra aqui. Onde está escrito na Bíblia? Gente, abre aí, ó, a Bíblia em Êxodo 22. Vamos ler o capítulo 22. E lá estava, em Êxodo 22, que o povo de Deus pegou as melhores joias que eles tinham e ainda descreve cada uma, brinco, pulseira, anel, tornozeleira, descreve, de ouro, de prata, e levaram para a construção do templo. Por isso o templo foi construído. Então, como é que eu não posso usar joia? Por que não? Domingo que vem eu venho de brinco. E não vai ser pequeno, não, vai ser grande. E eu quero ver quem vai me tirar daqui, da classe da Escola Bíblica Dominical. Domingo que vem já era outro professor. Né? Porque eles não tinham fundamentação bíblica e nós questionávamos. Então, a Escola Bíblica Dominical ela tem esse papel. Eles não estão acabando com a Escola Bíblica Dominical por acaso. É porque é muito mais fácil você cooptar, coagir, ameaçar quem não tem conhecimento. Essa é a verdade. Né? E concluindo essa primeira introdução, nós vamos para a parte em que o Besters descreve como realidade da comunidade do texto bíblico que nós lemos no início. Inferindo-se que existissem organizações religiosas protestantes, né, históricas, pentecostais, neopentecostais, na comunidade desse texto bíblico que nós lemos, segundo o livro de Lucas, em Atos 1, de 1 a 11, a realidade de frequentadores pode ter passado pelo mesmo processo pelo qual passou o cristianismo nos períodos históricos do Brasil. Para ressignificarmos a teologia pentecostal, nós precisamos começar lendo, estudando e pesquisando inicialmente o processo pelo qual passou o cristianismo nos períodos históricos do Brasil, o que é o pentecostalismo e a origem do pentecostalismo que chegou ao Brasil. Porque quando a gente ler as enciclopédias bíblicas, né, sobre o pentecostalismo, a gente percebe que tem vários pentecostalismos. Né? Tem o que chegou ao Brasil, que também tem vários hoje, ao longo de todos esses séculos. Se você for aos Estados Unidos da América do Norte, vão ter vários outros também. Se você for ao Canadá, vão ter vários outros pentecostalismos. Então, como é que eu posso me autodeclarar professora, pastora, protestante, pentecostal, se eu não conheço o pentecostalismo que chegou ao Brasil? Para isso, nós vamos fazer a introdução falando sobre o processo pelo qual o cristianismo passou nos períodos históricos do Brasil. A história do Brasil se subdivide-se em 4 períodos históricos. Brasil indígena, até 1500. Brasil colônia, de 1500 a 1822. Brasil império, de 1822 a 1889. E Brasil república, de 1889 até os dias atuais, até 2024. Costa, que é um pesquisador sobre a história e cultura indígena, né? Ele relata que a história da educação no Brasil colônia se inicia com missionárias brancas estrangeiras, missionários brancos estrangeiros, missionários brancos estrangeiros, jesuítas trazendo catolicismo para o Brasil. E eu vou além que o Costa. Na verdade, eles não vieram trazer
o catolicismo para o Brasil. O Brasil foi o último país a abolir, entre aspas e muitas aspas, a escravização. E essas missionárias brancas estrangeiras, missionários brancos estrangeiros, missionários brancos estrangeiros, jesuítas, na verdade, vieram para cá para continuarem tendo escravizadas, escravizados e escravizadas às suas disposições, porque eles não precisavam pagar salário para eles. Eles torturavam, eles executavam quem não queria fazer o que eles mandavam, e com isso eles iam enriquecendo. Outros historiadores, além do Costa, pesquisadores da história e cultura indígena, afirmam isso. É que a gente não tem tempo aqui para falar. Então, o Costa ele relata assim: a educação indígena foi interrompida com a chegada dos jesuítas. Os indígenas tinham a educação deles, que eram transmitida o mais velho, né, da aldeia, os pajés da aldeia transmitiam a educação para os mais novos e os mais novos. Então, o Costa fala assim: a educação indígena foi interrompida com a chegada dos jesuítas. Os primeiros que chegaram ao território brasileiro em março de 1549 edificaram a primeira escola elementar brasileira em Salvador. Estendeu-se para o sul e, em 1570, já era composta por 5 escolas de instrução elementar: Porto Seguro, Ilhéus, São Vicente, Espírito Santo, São Paulo de Piratininga. E 3 colégios, Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia. Trouxeram a moral, os costumes, a religiosidade europeia e os métodos pedagógicos. Esse modelo funcionou absoluto durante, pasme, 210 anos, ou seja, de 1549 a 1759, anulando por completo a educação indígena. Ainda no Brasil colônia, no Brasil império e no Brasil república, as missionárias brancas estrangeiras, os missionários brancos estrangeiros, os missionários brancos estrangeiros também trouxeram, entre aspas e muitas aspas, o protestantismo para o Brasil. Eu vou parar aqui, não vai dar para falar sobre o que é o pentecostalismo, não tem problema, a gente continua domingo que vem. Então, para Matos, que é um historiador protestante, né, que pesquisa o protestantismo no Brasil, ele fala assim: no Brasil colônia, em 1557, chegou uma expedição trazendo um pequeno grupo de huguenotes que realizou o primeiro culto protestante da história do Brasil e das Américas. No Brasil Império, a Igreja Metodista Episcopal foi a primeira denominação a iniciar atividades missionárias junto a brasileiros, de 1835 a 1841. E no Brasil República, a Igreja Congregacional, em 1913, foi a primeira denominação brasileira inteiramente nacional, não sujeita a nenhuma junta missionária internacional. E eu concluo, que não vai dar para falar sobre o que é o pentecostalismo, fica para domingo que vem. Eu concluo trazendo a fala ainda de Matos, quando ele diz que nos períodos históricos do Brasil colônia e do Brasil império, o protestantismo histórico chegou ao Brasil. A expedição de huguenotes, em 1557, a Igreja Metodista Episcopal, 1835 a 1841, e a Igreja Congregacional, de 1913, foram as primeiras organizações religiosas protestantes históricas a chegarem no Brasil. No Brasil República, chegaram as missionárias brancas estrangeiras, os missionários brancos estrangeiros,
os missionários brancos estrangeiros, protestantes, pentecostais, trazendo o pentecostalismo. E que pentecostalismo foi esse? Nós vamos saber domingo que vem, onde nós vamos começar falando sobre o que é o pentecostalismo e qual pentecostalismo chegou ao Brasil. Muito obrigada. Deus abençoe a todas, todos e todos. Isso é extremamente complexo. A deficiência da formação teológica é evidente nos seminários, nas igrejas. E nessas novas, neopentecostalismo, nem existe isso. O pastor não tem nenhuma formação. Aprendeu a ser autoritário, a impor sua opinião, aí já sabe, é um domínio de autoritarismo. Mas eu sempre recomendo que quem quer conhecer o Pentecostes deve ler o livro O Cristo de Todos os Caminhos, de Stanley Jones, para descobrir que todas as línguas são sagradas, todas as culturas são sagradas, que a economia pode ser participada. O único comunismo que eu conheço da guerra primitiva. Que a comunhão é fundamental, que a oração deve ser incessante, que a evangelização de todo mundo é uma meta e não pode excluir ninguém, inclusive o eunuco, que provavelmente era homossexual, da África, e é uma coisa estrondosa. Mas é um assunto extremamente complexo, a complexidade evangélica no Brasil e a chegada recente do pentecostalismo, com os pentecostais históricos e os neopentecostais. Aí bagunçou todo o coreto, né? É. A pastora falou sobre leitura sistemática da Bíblia, né? E teologia sistemática, os estudos sistemáticos. É impressionante isso, porque se você for estudar cada leitura, você fica doido. Porque um acaba anulando o outro. E tem uns que anulam completamente até a graça, né? E é inacreditável. No próprio, na religião protestante, né? Na, na fé protestante, ela é extremamente dividida. E como a pastora falou, coisas antigas, muito antigas, a visão daquela época, né? O protestantismo tão importante para aquela época, para poder se desvincular do castigo de Roma, né? Conseguir fazer aquela revolução toda, mas e a gente está vivendo, tem gente que quer viver nos anos lá de Calvino, lá de Lutero ainda, que não tem nada a ver com os dias de hoje, né, pastora? Com as comunidades dos dias de hoje, com as dificuldades dos dias de hoje. Eu acho que ele foi completamente. Cada pessoa, cada líder da revolucionária da época, do protestantismo, foi importante naquela época, mas muito daquilo não conversa mais com hoje. Né? Com as comunidades de hoje, com a igreja. O pastor Júlio fala muito disso, da igreja da cidade, o pastor da cidade. Quem chegar na cidade, né, pastor? Fazer essa analogia do que precisa para a cidade, né? Ou pode ser o pastor do campo, o pastor do quilombola, o pastor dos indígenas, né? O que precisa, né? Isso é muito bom, pastor. Bom, assim, com todo carinho, só para dizer para o Adriano que a teologia sistemática ainda é a coisa mais simples que até um leigo poderia trabalhar, porque ela é dividida em coisas assim, estudo dos anjos, estudo dos demônios,
estudo de Deus, estudo do homem. Aí, dentro de cada nicho desse, a pessoa vai desenvolvendo alguns conhecimentos. O ruim, assim, eu acho que é mais isso que a pastora Val está atacando aqui, está mais por conta da teologia, seja ela sistemática, seja um estudo grande de teologia, ficar para um monge da fé que não reparte aquilo, porque entende o povo como mera fonte de renda, ou escravo que você, olha, se não respeitar o líder, Deus pesa a mão e assim vai, essas bobagens todas. E a pessoa afastada do conhecimento, né? Então, mas eu acho que a gente deve mesmo ter uma visão crítica sobre esses comportamentos, né? Então, na verdade, o que eu vejo acontecer é que criticar tem sido pecado. Então, você, em vez de ser humano, é uma anta, uma mula, né? Tem que ir baixando a cabeça e balançando e indo embora. Então, é preciso mesmo fazer uma revolução para que o homem crítico, a mulher crítica, veja isso, ser crítico, como uma coisa boa, até no que diz respeito a mandamento, ou a própria Bíblia mesmo. A própria Bíblia. Eu li aqui uma coisa que serviu para 100 anos atrás, agora não serve mais. Tem, né, o Mel que falou bem sobre isso. Bom, É, mas não tem um dogma, eu não sei aonde, porque eu não, que da tal da inerrância da Bíblia, tem alguma coisa tipo assim, não tem? Uai, mas eu já. Mas isso não é uma coisa que se fala? Eu que vim de igreja, nasci dentro da igreja, tem um negócio desse. Não, então, assim, para vocês, mas para mim, eu que, sabe, então, assim, hoje em dia eu tenho até vergonha de falar isso, mas, assim, a gente não questionava. A gente era ensinado por uma pessoa que tinha uma determinada lente, então todos automaticamente enxergavam e caminhavam por aquela lente. Então, assim, não tinha. E então, esse é um mundo novo para mim, assim, né? Então, e isso é triste. É triste eu que nessa idade agora, então eu tenho sabido, e é lógico que parte eu não me eximo da minha responsabilidade nisso, tá? Mas agora que eu estou conhecendo esse mundo novo de várias teologias, eu conhecia o que? As várias denominações. Mas só que isso foi uma coisa que, sei lá, quando eu era jovem, a igreja era de um jeito, agora tá esse fundamentalismo maluco que, assim, eu não fui criada nisso, né, assim, desse jeito. Mas agora o negócio está complicado, né? Mas tomara que mude, né? A Gisele, é inerrância das escrituras, presbiteriano que prega na dia, eles têm um dogma, por exemplo, se você é pastor batista e passa para presbiteriano, você não passa imediatamente a ser pastor antes de fazer umas matérias que na teologia batista não tem, segundo eles, e tem a questão da inerrância, a questão da predestinação, a questão de você ser escolhido. Você só é salvo porque foi escolhido. Jesus parece, Deus para eles fez uma separação. Uns são escolhidos e outros não. Uns já vão para o inferno e outros já vão para o céu. Isso é muito complicado a gente entender essa teologia e explicar porque a graça de Cristo veio para todos. E se a graça de Cristo veio para todos, lá em João 3,16 disse:
Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer, não tem predestinação separando um grupo ou outro. As escrituras, elas são muito claras. E quando eles falam na inerrância, eles colocam e criam um fundamentalismo religioso muito perigoso. Se você partir, você fica. Eu aprendi na Igreja Batista e meu grande mestre foi Júlio Borges. Foi o primeiro que me ensinou, foi o primeiro que eu frequentei a classe, aprendi e carrego isso comigo a vida inteira. A vida inteira. Meu grande professor de escritura foi pastor Júlio Borges com a doutrina Tá certo. da salvação, nos três tempos da doutrina da salvação, quando ele fala o tempo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esses três tempos ele faz uma separação teológica na escola bíblica, na escola de catecumenato, maravilhosa. Eu aprendi isso e fiquei com isso para a vida inteira. Eu tinha 17 anos, hoje eu estou Falou, com Rai. 64. Falou. Obrigado. É, eu não ia falar, mas foi de algumas manifestações eu resolvi falar. Eu acho que teologia, bom, vamos lá, né? Teologia, etimologicamente, significa o estudo de Deus, né? Eu já acho que é uma grande besteira, né? Começa pela definição. A própria Bíblia fala: conheçamos e prossigamos a conhecer, ou seja, é um processo que não tem fim. Então, não tem uma coisa que você chega, escreve e é isso. É isso hoje, né? E aí que eu acho que teologia, para mim, ela é muito mais uma antropologia do que uma teologia. Quando todo o esforço que você faz para estudar Deus, na realidade, você está fazendo esforço para entender o homem, né? Para se entender. A maneira como você vê a transcendência, a maneira como você vê Deus, a maneira como você define Deus, define muito mais de você, fala muito mais de você do que de Deus, né? A gente não pode ter essa pretensão de querer entender Deus, né? Ou então a gente já entra frustrado, né? Sabendo que nós vamos entrar para não ter, não conseguir nada, né? Vai julgar o perder. Mas eu acho que assim, esse esforço teológico, na realidade, é um esforço antropológico, é um esforço do homem entender a si mesmo, entender a sua humanidade quando ele tenta entender a divindade. E Rai, inerrância como é que fala? Quem foi aqui? Do, esqueci a palavra. Rima com ignorância. Bom, eu queria agradecer a todas, todos, todes pela participação. Na verdade, nós estamos aqui num espaço privilegiado, né? Privilegiado em termos de espaço geográfico, privilegiado em termos dos membros da Igreja Cristã de Brasília, grande maioria com nível superior, acho que todo mundo com nível superior, pós-graduado, com cursos de teologia ou leitores, estudiosos e pesquisadores da Bíblia, né? Das diversas teologias. Então, nós estamos num espaço privilegiado. E nós precisamos dessa ressignificação não só para nós. A gente tem que levar essa ressignificação para o mundo, principalmente para as favelas, para os quilombos, para as aldeias indígenas, para os movimentos sociais dos trabalhadores sem terra, movimentos sociais de trabalhadores sem teto, né? A gente não pode guardar isso para nós. Então, eu queria que nós saíssemos daqui hoje refletindo sobre isso. Até que ponto nós temos repartido essa ressignificação do protestantismo histórico, pentecostal e neopentecostal, que também tem feito
para todas, todos e todos nós. Fiquem na paz da rua. Bem,